Ontem foi o Dia Mundial da Água, está conosco aqui hoje Valdemir Freitas, que é o diretor regional da Sabesp em Guarulhos. Boa noite, Valdemir. Boa noite, Notaro. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? É muito importante esse espaço aqui para conversarmos com a população em geral, tirar as dúvidas e sempre colocar a Sabesp à disposição. Sabesp já está em Guarulhos há quanto tempo? Estamos entrando no terceiro ano, né? Já terceiro ano. Terceiro ano. Tá certo. Está passando muito rápido aí, mas graças a Deus as coisas estão evoluindo também, né? Como é que a Sabesp pegou Guarulhos? Como é que está hoje, Valdemir? Muito boa pergunta. O primeiro compromisso que a gente teve no contrato assinado com o município era eliminar o rodízio, que a gente tinha um prazo lá de 12 meses. E o segundo termo era a questão da evolução do tratamento de esgoto, né? A gente procurar cumprir as metas aí e dentro desse trabalho a gente está acompanhando as metas contratuais. Então, todas as metas que foram colocadas no contrato, estamos atendendo. A questão do esgoto ela é médio e longo prazo e a gente está antecipando, a Sabesp, junto com o governo do estado e a prefeitura, estamos antecipando o final do cronograma de 2035 para 2033, para chegar na universalização. Isso é 100%? 100%. E 33? 33, Daqui o a máximo 33. 11 anos. Nós estamos com qual percentual hoje? A gente está ainda com 20, ainda entre aspas, com 20%. Pouco, hein? Em 2018 estavam 2%. Então, assim, é importante a referência, né? Porque não se constrói... De 2 foi para 20 em 3 anos. anos. Em 2018 que a atual gestão assumiu, estava 2, a gente pegou o bonde andando e aí hoje a gente está chegando a 20 com as obras andando. Qual que é o desafio da obra de esgoto, né? A obra de esgoto, você pode fazer todo o trecho, está faltando lá uma elevatória para ser construída, uma bomba para jogar o esgoto na estação e depende de um licenciamento ambiental. Então você tem que aguardar o licenciamento ambiental para jogar. E aí assim, a obra toda pronta, mas a gente não pode dizer que aumentou o percentual porque o esgoto ainda não chegou na estação de tratamento. Às vezes você está fazendo toda a obra, precisa atravessar a Natália Zarif, por exemplo. Então tem que esperar a autorização para a gente atravessar. Às vezes é 10 metros, mas assim, os 2 quilômetros para trás estão prontos, mas para o esgoto chegar precisa disso. Então a gente espera no começo do ano que vem chegar a 50%, e a gente vai evoluindo até os 80%. Dos 80 até os 100, aí é um pouco mais complexo, porque pega realmente as maiores complexidades, aquelas áreas ainda irregulares, então tem todo um desafio ali pela frente. Mas a gente deve crescer bastante aí nos próximos 5 anos, chegando a 60%, 70% nos próximos 5 anos. Quer dizer. Valdemir, eu trabalhei em 2 oportunidades no SAAI, então eu entendo um pouco desse assunto. Já conhece. Você está falando de tratamento do esgoto captado, né? Mas Isso. qual é o nosso percentual de captação em Guarulhos? Não, há de se reconhecer que o trabalho anterior, ele vinha sendo feito no aspecto de coleta. Então, Guarulhos, em atendimento de coleta, estava em torno de 89% de esgoto coletado da população, e hoje a gente está em torno de 94%, 95%. Então já era bom, melhorou. Já melhorou. A questão que ao longo do tempo, não foi só em Guarulhos, é a questão assim do desafio, né? A população sempre se preocupava em tirar o esgoto da frente da casa dela. Sim, captar. Captar o esgoto. E o desafio, vamos dizer assim, entre aspas, popularmente falando, o osso, é você pegar esse esgoto que está indo para os córregos e pegar as redes maiores e levar para tratamento. Por que é mais complexo? Porque hoje está cheio de áreas ocupadas, são geralmente áreas difíceis, tem a questão do trânsito, quando não é trânsito tem a área que é margem de córregos, aí precisa de licenciamento ambiental, porque você não pode, apesar de já estar degradado, para a gente seguir toda a legislação, a gente precisa dessas liberações para colocar a rede lá para tirar o esgoto do córrego, Cabuçu, do Baquirivu, e levar para a estação de tratamento de esgoto. Produção, volta à pergunta anterior, por gentileza. Tem uma pergunta interessante. Por que a Sabesp, quando vai fazer crítica construtiva para a Sabesp, onde vocês quebrarem o asfalto, já em seguida
tampem eles. Ou seja, vai fazer um serviço já... Tem dois aspectos aí, é claro que o desejo nosso também de que fechemos rápido, né? Quando estamos fazendo obras, e aí, respondendo um pouco a pergunta anterior lá do que a gente já fez, hoje mesmo, antes de vir aqui, eu levantei, a gente fez mais de 200 quilômetros de rede de esgoto. Então, quando você está fazendo o esgoto, você está fazendo aquela obra linear, e aí você vai fazendo por etapas, faz a base, a subbase, a base e depois joga a capa. É claro que para o nosso cliente, para o cidadão que ele está olhando, fala, não, ainda não terminou, está aquele pedrisco, que é a base para você jogar o asfalto final. A gente faz por etapas, faz trecho, vem lá, volta e joga o asfalto. Os vazamentos, quando tem um vazamento na rua, que a gente vai lá e troca o ramal, a gente procura fazer método não destrutivo, para não fazer aquele rasgo na rua toda. Então a gente fura um ponto aqui e fura no pé do cavalete lá do cliente. Aí ficam 2 pontos, a gente passa uma maquininha, puxa o ramal. Esses 2 pontos aqui a gente tem um prazo de até 7 dias. Nesse prazo, aí assim, o cliente que provavelmente deve estar questionando porque o prazo não deve ter sido atendido no caso dele. E 7 dias é longe. Mas é os 7 dias por quê? Porque só para você ter uma ideia, notário, concordo com você, mas imagina que a gente todos os dias, por ter uma infraestrutura envelhecida, são redes antigas, vamos dizer assim. A demanda. A demanda é muito grande. O que a gente faz? A gente corre para assegurar o reparo do vazamento e aí você faz a logística para voltar fazendo a reposição. Então, quando é a reposição do asfalto, geralmente assim, compacta, joga a capa por cima. Por exemplo, você pega uma calçada que tem piso lá da década de 70, que você não encontra mais no mercado para comprar, isso a gente procura negociar com o cliente, ou procura isso, são termos pouco conhecidos pela população, mas assim, é museu de pisos. Aí você vai atrás daquele museu para achar esse piso. Uma pergunta interessante, Eude Teodoro da Silva, é verdade que após anos de uso o hidrômetro precisa ser trocado? É outro fato que o cliente também se preocupa muito e é concreto essa preocupação. Por quê? O hidrômetro é uma máquina mecânica e ela vai girando como um motor que a gente tem de um carro. Chega um tempo que a gente vai trocando o óleo, no caso do hidrômetro não precisa, porém, pela defesa do consumidor, a gente tem um período normativo para serem feitas essas trocas, geralmente de 6 a 8 anos. Para quê? Para que o medidor faça a apuração correta do consumo do cliente, para que ele não seja prejudicado ou medir mais e que a Sabesp possa medir lá o que realmente está passando de consumo na casa daquela pessoa. E aquela lenda que às vezes o vento mobiliza o hidrômetro? Para a gente tratar isso com o cliente, sempre a gente acaba tendo discussões calorosas, né? A gente tem estudos, a gente fez estudo com o IPT, o Inmetro também desenvolveu algumas soluções, alguns estudos, onde indica assim, para o ar entrar, ele também uma hora ele sai. Então, na compensação dos processos de entrada e saída, porque assim, quando fecha a água para fazer a manutenção, ela fecha, ela recua também. E ela pode ter regiões que tem possivelmente essa entrada de ar, ela recua o ar. Quando ela volta, se é uma área característica, ela volta com um pouco de ar. Essa somatória, ela se anula. Então, a entrada e saída se anulam. Mas o hidrômetro anda para trás? Ele anda para trás também. Se você deixar voltar a água da caixa, se você tiver um bypass no sistema interno da casa, você perde a caixa d'água e ele volta para trás e mede ao contrário. É claro que você vai ficar sem água na caixa se você deixar isso acontecer. Num dia que teve um fechamento, se a água voltar para trás, você fica sem água. A maioria das casas não acontece isso, mas pode. Quantas contas de água nós temos em Guarulhos, Valdemir? A gente tem em torno de 420 mil. 420 mil? 420 mil. Um grande trabalho que a gente fez também nesse período foi combate de fraudes, foi troca de hidrômetros, regularização de áreas. A gente está regularizando, por exemplo, lá no sítio São Francisco, a gente está fazendo uma grande regularização
em torno de 6 mil ligações. Agora, notaram, você que conhece, nós somos guarulhenses aqui, estamos na vida toda. Guarulhos tem mais de 100 áreas, né? E tem áreas crescendo. Então, assim, ainda temos um desafio muito grande. Não é só 420 mil pessoas que consomem água da Sabesp. Não, nós temos 300 comunidades hoje. 300 comunidades, assim, envolvendo que pode trazer mais aí 50, 100 mil ligações. Então, é um trabalho gigantesco aí Tem muito gato ainda? Tem muito gato, infelizmente tem muito gato. Ô, produção, deixa eu ver lá do Presidente Dutra, meu bairro natal, ó, deixa eu ver. Chamou a atenção, né? Aqui na Rua Lauro, não conheço a Rua Lauro, qual era o número? Não, o Presidente Dutra já faz 2 meses que a obra acabou e a rua está sem o reparo. Sem o reparo. Jô Genesi Gomes. Deixa comigo, Jô, amanhã eu peço para o pessoal vistoriar lá e ver o que aconteceu nessa obra aí da Rua Lauro. Rua Lauro, Jardim Presidente Dutra. Não conheço a Rua Lauro, conheço por número, né, gente? Se aconteceu, pode deixar que vai ser corrigido, porque assim, a empresa só recebe o serviço depois que ela concluir a questão da massa asfáltica. Eu tenho uma pergunta do Beto da Ponte Grande, quer saber como é que está aquela estação de tratamento na Ponte Grande. O Beto, você sabe que eu virei conhecido lá na Ponte Grande, porque a gente teve várias audiências e o Beto foi um dos parceiros. Ele foi muito, vamos dizer assim, contundente na opinião dele. É muito crítico. Muito crítico, mas a gente teve um bom trabalho ali de relacionamento e a gente está trabalhando sempre mostrando para eles a parte positiva e ele vai mostrar as dificuldades que eles enxergam. A gente está fazendo tudo que a gente combinou lá com a sociedade da região da Ponte Grande, que participou das reuniões, tanto na Ponte Grande quanto no pátio lá da prefeitura. Na Câmara dos Vereadores também a gente se comprometeu com isso, de seguir todas as etapas de licenciamento para assim começar a obra. Então, a gente, só para deixar claro, e até a vereadora Janete parece que ia pedir essa explicação, a gente teve a etapa dentro da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras do município. Com essas certidões, a gente entra na CETESB e a gente está nessa fase. A gente está na fase da CETESB. A CETESB vai orientar e dar o parecer como proceder na instalação desse equipamento. Ela vai dizer assim, você pode instalar, mas vai ser assim, assim, assim. E a Sabesp tem que atender esses requisitos e aí sim poder instalar esses equipamentos. Valdemir, a Câmara aprovou a desafetação da área, não a concessão à Sabesp. Já houve um decreto do prefeito Guti concedendo a área à Sabesp? A desafetação, talvez, aí eu não sou especialista no juridiquês, né? Mas ela, a partir do momento que a Câmara aprovou, o prefeito nos deu autorização para, eventualmente, construir o equipamento. Ele já deu autorização? Já deu autorização. Por decreto. Então. E aí, assim, a gente entra com a documentação. Aí, sim, começa toda a parte que era a preocupação da população na época. A Sabesp precisa atender requisitos legais, normativos, e aí foi passando pela prefeitura. Só para você ter uma ideia, mesmo passando pela Câmara dos Vereadores, o prefeito ter dado a documentação necessária para a Sabesp, a gente teve que passar por todas as secretarias envolvidas e faz 15 dias que saiu das secretarias da prefeitura e agora está indo para a CETESB, que aí deve demorar aí um período também. A gente espera que possa sair o mais breve possível. A água de Guarulhos tem tratamento com cloro? Sim, sem dúvida, Marcos. Sem dúvida, e até, se você me permite esclarecer, né, saiu aí algumas notícias, a gente divulgou, mas deixar claro assim, a Sabesp tem vigilância sanitária, não é só a Sabesp tem um controle, a gente faz mais de 300 amostragens mensais dentro do município, a vigilância sanitária municipal também faz, e dentro desses critérios, todas elas atendem o padrão. No verso da conta d'água, na frente da conta d'água, tem lá os resultados que foram apresentados. Então, assim, toda a conta d'água, a Sabesp é obrigada a apresentar os resultados dos exames laboratoriais, indicando o seu grau de potabilidade e, vamos dizer assim, adequado para o consumo humano. Eu bebo tranquilamente, vocês podem continuar bebendo a água da torneira aí, claro,
de forma adequada, mas assim, não tem risco nenhum, e graças a Deus. E as agências de atendimento não vão abrir mais? Cristiano Pequeno? Já estão abertas, inclusive eu venho aqui, você me convidou novamente, a gente acatou a sugestão também de colocar a agência móvel, ela já está percorrendo Aceitou? algumas regiões. Não, a gente trabalha sempre ouvindo Muito as bom. demandas, a gente está organizando a agenda, então a gente já foi em alguns condomínios, teve alguns problemas de contas, foi lá, está tendo muita demanda, coloca a agência móvel lá, facilita o atendimento de alguns clientes. Muito bom. Espaços culturais, por exemplo, a Secretaria da Cultura vai fazer um evento, tem uma movimentação muito grande de pessoas, a gente vai colocar a agência disponível. Então a gente vai trabalhando nesses eventos e algumas estratégias de locais que têm apresentado maior demanda para atender o cliente mais proximamente. Manda lá na Praça Orobó. Volta à pergunta anterior que eu quero responder. Se eu errar, o Valdemir vai me corrigir. Porque muitas vezes percebemos a água esbranquiçada. É o cloro com a pressão. Não é isso, Valdemir? Ô, Notário, vou convidar você a tomar meu lugar lá nessa vez. Eu já trabalhei nessa área. A gente, só para dizer... Elaine. Elaine, obrigado pela pergunta, porque é uma pergunta recorrente. Então. E a gente traz, o que acontece? As pessoas têm alguns bairros que não, por exemplo, o Parque Secap não tem caixa d'água. Então não dá o tempo da água colocar em repouso. Ainda não tem? Eu devia ter construído, hein? Não, o vereador Celestino, a gente já teve várias discussões, a gente chegou em alguns, fui lá, apanhei dos clientes do Secap. A gente conseguiu achar um bom senso lá, estamos trabalhando. Mas o que acontece? A caixa d'água, graças a Deus não vão passar por uma crise hídrica, mas a caixa d'água é fundamental. Ela decanta a água, né? Ela decanta a água e ela reserva. Acontece uma falta de energia. Você pelo menos tem 1 ou 2 dias de caixa d'água ali para aguentar. Sem a caixa d'água, faltou água lá no Secap, eu, o prefeito, o governo do estado, todo mundo fica sabendo, porque assim, o pessoal entra em pânico. É barulho, né? É muito barulho. Mas por que no Secap o pessoal estava questionando mais? Porque não tinha tempo de decantar a água. Se colocar no copo d'água, a água vai, em segundos ela vai voltar à sua cor normal. Então é um borbulhamento que ocorre na água e aquela oxigenação cria aquele fenômeno de esbranquiçamento da água. A conversa está boa, hein? Vou remarcar para você voltar aqui. Obrigado pelo esclarecimento. Eu agradeço sempre a oportunidade, o espaço. A gente conversa bastante, diariamente, né? Quase. E sempre atendendo aí a população. Lembrando os contatos da Sabesp, 195-0800-9911, é isso? Isso. E aí no verso da conta, tem dúvida? Olha no verso da conta, tem todos os numerais. Verdade. E o site, gente, você consegue fazer 99% das coisas, até parcelamento. Agora, manda essas unidades móveis para o bairro, viu? Você vai ver o sucesso. Não, pode deixar. Temos uma equipe lá já preparando toda a estratégia e vamos acatar a sugestão e tenho certeza que vai melhorar. Ressaltando que as agências estão abertas, Poupa Tempo, Shopping Bom Sucesso, Shopping Maia e essa agência móvel a gente vai começar a percorrer os bairros aí. Me avisa da móvel que eu quero ir ver. Tá legal, pode ir. Tá bom? Obrigado, Valdemir. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado pela... Ponto final na edição de hoje. Tenham todos uma boa noite. Obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá.